Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo que superlota a galeria da Casa Zé Pinto de Abreu. Vim a essa tribuna quantas e quantas vezes para falar das problemáticas do município, falar das problemáticas do Estado e também do que acontece nessa nação. Para mim era fácil, para mim sempre foi fácil definir os fatos que estão ocorrendo a nível estadual, municipal e federal. Mas como temos que vir para a tribuna para falar de um mito que morreu de forma repentina, bruscamente, não faz pensar, não faz refletir de que o homem, quanto mais ele trabalha e tenta desenvolver, se aproximar do próprio povo, em busca da realidade, em busca de tornar um município, um estado, um país mais justo, tentando acabar desigualdades sociais, tentando fazer com que o povo possa se reconhecer e andar de forma fraterna, de forma amigável, sem briga, sem violência, e que o pobre possa ter os seus filhos estudando na mesma faculdade do rico, de não se ver trabalho de uma liderança que buscou em todo o seu percurso político não discriminar qualquer ricão que seja desse estado. Dividiu, fatiou, fez com que não só a zona da Mata Norte, nem a zona da Mata Sul, nem o Agreste, nem o Sertão crescesse de forma isolada, mas sim de forma compacta, para que todos continuassem assentados na sua terra. Isso é um princípio onde a gente via dentro do problema do êxodo rural, que no passado o pobre saía dos campos, corria para as periferias da cidade grande, deixava mulher, filho em busca de emprego, e muitas vezes batendo nas calçadas e nas portas dos restaurantes em busca de comida, brigando com os cães vira-lata em busca de comida, para poder guardar um dinheiro para mandar para sua família, que ficou lá numa cidadezinha longínqua, onde ele construiu a sua família, mas não pôde dar o amor e o afeto no dia a dia, porque não tinha emprego, não tinha condições de sobreviver. A gente vê aqui em Goiânia que tem duas fases: uma Goiânia da monocultura, uma Goiânia de um passado onde tinha as lideranças políticas implantadas aqui, e quantas vezes em praça pública eu dizia: Goiânia é uma ilha cercada de cana por todos os lados, porque vivia da monocultura, não tinha perspectiva nenhuma. O êxodo rural era grande nesse estado, principalmente na nossa cidade. Mas veio outra fase, a fase da Revolução Industrial. Hoje Goiânia vive a fase da Revolução Industrial, e quem trouxe essa Revolução Industrial para Goiânia foi Eduardo Henrique Acioli Campos. Quem trouxe e quem plantou aqui em Goiânia foi esse governador, que tragicamente morreu agora no dia 13. Foi Eduardo Campos que trouxe para essa cidade novas benfeitorias. No período da monocultura, eu fazia oposição serrenha a Oswaldo Rabelo. Era uma liderança aqui em Goiânia, mas tínhamos que reconhecer que o que tinha em Goiânia tinha sido trazido por Oswaldo Rabelo. Ao pouco que existia em Goiânia, tinha sido feito por Oswaldo Rabelo. Mas depois, no passar do tempo, depois da sua morte, acabou-se as lideranças, acabou-se, Goiânia calou,
Hoje Goiânia está calada, muda, porque não tem nenhuma liderança defendendo os seus interesses a nível estadual, nem a nível federal. Mas Eduardo, mesmo assim, trouxe para Goiânia essa revolução industrial. Abriu o campo. Se nós formos fazer um retrospecto, vamos dizer, a Hemobras veio, foi no governo de Lula, mas foi o governo do Estado que abriu as portas para que a Hemobras viesse se implantar. Foi no governo de Eduardo que se abriu as portas para vir a fábrica de vidro. Foi nesse governo de Eduardo que se abriu as portas para vir a Fiat, a tão badalada em Goiânia. E fora as benfeitorias que já foram relatadas e discutidas por os colegas que aqui passaram e desfilaram nessa tribuna. A esperança dentro do trabalho profícuo. Isso é uma prova que ele teve um grande professor, o grande professor chamado Miguel Arraes de Alencar, que acabou, quando foi governador, depois que voltou do exílio, criou o chapéu de palha, botou a luz no campo para o trabalhador. E aquele garoto que eu conheci em 1990, tive o prazer de conhecê-lo, começar os seus primeiros passos políticos, que à época eu era vereador nessa casa. Foi justamente numa reunião lá em Recife, no escritório de Luiz Piau Lino, que também saía candidato a deputado federal naquela época. E lá, conjuntamente com o saudoso vereador Fernando Mendes, com o ex-prefeito Henrique Fenelon, e com o ex-vereador e atualmente vice-prefeito de Goiânia, Carlos de Joca, sentamos numa mesa para conversar se havia viabilidade para apoiá-lo. Não foi possível, porque existia já um grande grupo que o acompanhava, e naquela eleição, em 1990, eu apoiei Cristina Tavares para deputado federal e Geraldo Pinho Alves. É dentro dessa linha que eu vi Eduardo, um ano após a sua eleição, lá em Garanhuns, participando de um congresso, estava lá Eduardo, já fazendo seu trabalho efetivo como líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado, num congresso de vereadores. Conjuntamente com todas aquelas outras lideranças, já começava a se destacar. Lembro muitas vezes também de uma reunião histórica aqui em Goiânia, para a sucessão do vereador Beto Gadelha, que na época era prefeito, em 1996, para decidir quem era o candidato para a sua sucessão. E começamos uma reunião aí na prefeitura de Goiânia, às 10 horas da noite, deu 4 horas da manhã, estavam sentados lá da pracinha ali, esperando a decisão da batida do martelo, para saber quem era a decisão, quem era o candidato. Era um homem que não corria da raia, era um homem que ia para a luta, tinha suas convicções, fazia política 24 horas, morreu porque era incansável, morreu porque não arredava o pé dos seus ideais, não arredava 1 centímetro sequer das suas próprias convicções, quando ele soltou a tradicional frase: não do Brasil, vamos para essa luta, vamos continuar nessa luta. Para quê? Para que Pernambuco não vem esquecer nunca, não vem esquecer esse grande homem que deixou, na sua reeleição, teve 87% de aprovação popular. 87% de aprovação popular numa reeleição. E se fosse candidato a senador no estado, não tinha ninguém que o acompanhasse, não tinha adversários para ele. Por isso, deu um passo maior. Até faz uma semana aqui, na sessão da Câmara, que quando começou essa sessão, eu me ausentei, estava lá atrás, na cozinha, para ver o debate na Globo. Era a apresentação de Eduardo Campos, e para ver como iria se sair. Quando terminou o debate, sendo sabatinado lá pela Globo, dizia eu com os colegas aqui, ele fez um gol, ele mais uma vez venceu essa batalha. E foi uma verdade, foi uma verdade,
porque se não acontecesse esse trágico acidente, podia fazer uma pesquisa que ele já ia começar a galgar, a bater no segundo colocado. Ele ia conseguir ir para o segundo turno, porque tinha proposta para esse povo, ele tinha definição, ele tinha saber como na ordem econômica desse país, que está um caos, ele sabia onde ia mexer nas peças fundamentais para ajeitar esse país. Era homem do próprio povo, era homem de convivência com esse povo e que não arredava. A última vez que eu estive com Eduardo Campos, lembro como fosse agora, lá na Clabin, quando foi inaugurado um galpão lá, com novas máquinas, ele veio. E lá, quando eu subia para uma parte reservada, onde estava o governador Eduardo Campos, estava o dono da Clabin, estava o prefeito de Goiânia e demais autoridades, e eu estava lá no meio, como um simples vereador. Em determinado momento, ele na roda, conversando lá com aquele pessoal, se dirigiu a mim, bateu no meu peito e disse: Mago, você mais uma vez voltou para ser vereador. Eu disse: é exatamente, governador. Ele disse: você é tinhoso. Eu disse: mas a política, governador, está no meu sangue, como está no sangue do Senhor. E ele disse: é verdade. E lá, tive o prazer de conversar pelos 15 minutos com eles, depois descemos as escadas, e depois continuou a luta da visitação que estava fazendo naquela manhã. Foi a última vez que eu conversei pessoalmente com Eduardo Campos. Mas para mim ficou na memória isso. Para mim não existe aquele acidente trágico. Para mim está a memória viva do povo de Goiânia, das benfeitorias que trouxe para cá. Olhou para a nossa cidade, já que as lideranças do passado, já que não temos representantes legal na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal. Mas pelo menos tinha um governador que olhava para o estado do nosso município, de mandar recursos, de fazer as obras mais prementes. Não vem mais, porque não só se existia Goiânia, não existia Goiânia apenas pelo poder fazer daqui todas as benfeitorias que Goiânia precisava. Sinto, e todo o Brasil sente, a sua morte repentina. Jovem, inteligente, pai de família, bom pai de família, e mais um problema das coincidências que aconteceram. São muitas coincidências. Morrer no mesmo dia e mês que o avô morreu, dia 13 de agosto. Morrer 20 dias depois de um dos maiores amigos deles, que era o grande Ariano Suassuna. São as coincidências que existem. Ontem, quando eu vinha de Recife, quando fui gravar o guia eleitoral em Recife, vinha ligado na CBN. E lá um analista político dizia o seguinte: olha, esse caso que aconteceu de Eduardo, aconteceu também lá em Portugal. E disse o nome da liderança que eu não recordo agora. Grande líder político com a mesma performance que tinha Eduardo, de combatente, de ir para a sociedade, de ajudar os menos favorecidos. E ele morreu também num avião, numa explosão de um avião, da mesma marca que o de Eduardo estava usando na campanha. Agora, o cara dizia: eu acho que não foi, o daqui não foi atentado. O de lá, sim, porque o de lá, esse líder comunitário, esse líder político, pegou uma carona com o ministro, um dos ministros portugueses, e que esse ministro estava brigando contra o desarmamento, contra as armas ilegais que estavam entrando no país. É por isso que o atentado era para o ministro, e ele estava na hora errada, no lugar incerto, por isso ele foi vítima. Isso deixa
uma pergunta no ar: será que todos esses fatos que ocorreram foi erro humano? Será que todos esses fatos que ocorreu com a morte de Eduardo foi falha mecânica? Será que o destino não queria, ou porque ia crescer como um candidato forte, se fosse para o segundo turno, seria o presidente da República? Será que não queria que ele fosse presidente? Só os técnicos, os especialistas que estão aí fazendo uma análise no amanhã vão dizer quais foram as causas que aconteceu, que veio a ocorrer dentro desse acidente. Por isso, me despeço da tribuna, me despeço e dizendo que Goiânia, Eduardo, não vai te esquecer. Em cada canto, em cada rincão desse município, tem uma obra tua, tem um trabalho teu, de uma escola técnica, de uma reforma de escola integral, do ponte, de estrada, enfim, em cada canto desse município tem um pedaço do teu trabalho, tem um pedaço do teu amor por Goiânia. Vamos lá, nessa luta, e dizer, plagiando ele na sua grande frase: não vamos desistir do Brasil, porque o brasileiro, principalmente o pernambucano, que perdeu o seu, está órfão, perdeu o seu grande líder, não vamos desistir do Brasil, vamos para a luta mais uma vez, em memória de Eduardo Campos.